galera, começando o primeiro Fala Doutor, onde o doutor aqui é o entrevistado que vai passar os conhecimentos que ele tem de vida, conhecimentos técnicos, ou seja, a experiência que ele viveu, ele vai trazer aqui pra gente para distribuir o seu conhecimento aí perante esse mundão que nós estamos a viver. Convidado de hoje, Dr. Felipe Guimarães, estou aqui com meu amigo e colega Heitor Melo. Prazer imenso aqui. O homem que, tem o poço é fundo de conhecimento, né? Pode arrochar de atracamento de navio, amor de mosquito, o cara fala de tudo um pouquinho. É isso aí. O entrevistado de hoje é o Dr. Felipe Guimarães, formado na Universidade de Juazeiro do Ceará, no ano de 2013. Atua na área de reumatologia, ultrassom músculo-esquelético, que chique puxada, né? Professor no curso de medicina da cidade de Serra Talhada, na Universidade da UPE, Pernambuco. Presidente da Junta Médica da Prefeitura Municipal de Serra Talhada. Atua como reumatologista na UPAE de Salgueiro, pela Prefeitura Municipal de Serra Talhada e em consultório particular no Vila Saúde. E principalmente flamenguista, doente, né, roxo. Essa é a parte principal. E o menino de 25 anos, seu eternos 25 anos, né, como ele sempre diz que tem. Boa noite, doutor Felipe. É uma satisfação imensa tê-lo aqui hoje conosco para dividir o seu conhecimento com relação a um tema muito importante que a gente não falou aqui, que é a fibromialgia, que você vai falar, que muitas pessoas sofrem com esse mal e não sabem o que é, por que é, quando é e como é que essa doença vem a aflorar na pele do pessoal. Boa noite, meu querido. Boa noite. Primeiro ponto, saudações rubro-negras, né? Rubro-negro aqui na Estamos área. em casa. Estamos em Tudo casa. rubro-negro hoje. É um prazer estar aqui. Vitor Hugo, muito obrigado pelo convite. Meu amigo Heitor, rubro-negro também. Estamos juntos. E hoje tem o outro Vitor aqui, né? Outro Vitor, ali. Tá nos bastidores aí, controlando Rubro-negro as câmeras. também. Rubro-negro também. Tá todo mundo em casa aqui. Obrigado pelo convite. E hoje vamos falar sobre fibromialgia. Essa doença que causa esse grande impacto na população, não só brasileira, na população mundial. Doutor Felipe, o que é a fibromialgia? Vamos lá. Fibromialgia é uma síndrome ou doença reumática, onde é caracterizada principalmente pela dor. É uma dor difusa, o paciente chega no consultório, fala que dói, em todo canto do corpo dele sente dor. E essa dor difusa é associada a outros sintomas, como o sono não reparador. Imagina você vai dormir e amanhece mais cansado do que foi dormir. Imagina amanhecer com uma fadiga extrema no corpo, que você não tem coragem de fazer nada, não tem coragem nem de se levantar da cama. Outro grande sintoma da fibromialgia seriam os sintomas depressivos. São pacientes que a dor proporciona um choro fácil, o paciente se isola. É um paciente que muitas vezes vive em um ambiente hostil. Hostil com ele e hostil com as pessoas que estão ao redor. É uma doença que hoje em dia está na moda, costumo falar assim. Hoje em dia nós costumamos escutar muito sobre essa doença em vários veículos, apesar de alguns profissionais desacreditar essa doença. Certo. Rapaz. E aí? Rapaz, eu fico pensando o seguinte, porque aqui, a realidade nossa sertaneja, né? O pessoal tudo é aquela coisa, isso é pantinho, isso é frescura. Preguiça. Isso é preguiça, isso é uma moleza. Se chega muito assim, se tem um nível de gravidade assim, tem um estágio essa doença, porque tem gente que pode ficar um tempão com isso, creio eu, e o pessoal, a família talvez influencie achando que é uma besteira, uma coisa normal, que acontece, porque são sintomas que não é uma coisa que aparece na minha pele, não é uma coisa que sai no exame assim, né? Uma boa. Como é que vocês conseguem diagnosticar aí que a pessoa tá com fibromialgia? Já que Heitor puxou aqui uma coisa interessante. É uma preguiça, que a pessoa tá, um sono não reparador, o cara dormiu, já acordou, porra, tô cansado. Uma dor em todo aí canto. A mãe do cara já chega e diz, menino, tu passou o dia dormindo, mas tô cansado. É porque compara, tipo, pega uma pessoa que trabalha o dia inteiro numa cadeira sentado. E aí ele chega em casa, ele dorme mal, tá com as costas doendo e não tem um sono reparador e tem essa preguiça e às vezes ele não consegue achar que é uma fibromialgia, creio eu,
por achar que é um estresse rotineiro, ou que é uma coisa do trabalho, ou que o trabalho tá ruim, ou não tá satisfeito com o que tá fazendo. Heitor, frequente no consultório. Todo dia atendo pacientes que, depois que eu dou o diagnóstico de fibromialgia, eles perguntam: doutor, hoje você me deu o motivo de sorrir, porque você me deu o diagnóstico. Meu marido, minha família, meu patrão, eles dizem que eu estou fingindo, que eu estou encenando alguma coisa, que sou um ator, que eu não estou sentindo nada e eu tenho que voltar a trabalhar. Mas não é assim. Essa dor incapacitante, e vem o grande detalhe do diagnóstico, Vitor Hugo. O diagnóstico é clínico. Quando eu falo diagnóstico é clínico, o diagnóstico é realizado na consulta. É examinando o paciente, colhendo a história dele e agrupando e dando o diagnóstico. Fibromialgia não é aquela doença que vai ter um exame específico para ela. Vai fazer o exame X e vai dar o diagnóstico de fibromialgia. Não existe. Muitas vezes esse paciente vem de vários médicos, passando muito tempo já, muitos anos, passando diversos médicos, e chega para mim com uma sacola de exames. Quando eu vou olhar ressonância, tomografia, exame de sangue dos mais diversos e os exames todos normais. E o paciente continua com a dor, continua com o sono ruim, continua com a fadiga, continua com choro fácil. Muitas vezes tem uma dor de cabeça intensa, tem períodos de constipação, o paciente não vai para o banheiro, passa dias sem ir no banheiro. Tem todos esses sintomas, mas ele não consegue o diagnóstico. Imagina a cabeça de uma pessoa que você tem uma doença, você está sentindo um sintoma e você não tem nada palpável. E fora isso, tem a pressão externa. Externo, né? Colocando pressão, dizendo que não existe, que tem que voltar a trabalhar. Eu acho que muita gente deve confundir com a depressão também, né? Sim. O quadro depressivo, feito que você falou, existe, mas acho que deve ter gente que vai confundir. Porque imagina, tu tá em casa, tu tá meio indisposto e a pessoa diz, vai, rapaz, tem que trabalhar, desse jeito não dá, não tá dando certo, ou um marido, ou um esposo, ou um filho, sei lá quem. E o cara vai achar primeiro que tá mal, por si, nunca vai achar que... Assim, eu particularmente, se fosse comigo, nunca acharia que era uma fibromialgia. Os sintomas depressivos são frequentes no paciente com fibromialgia. Outro grande sintoma é a ansiedade. O paciente com fibromialgia, extremamente ansioso. É um paciente que chega inquieto na consulta, ele não deixa você questionar nada a ele, ele só quer conversar. Ele passa falando, deixa meu paciente falar 5, 10 minutos direto, sem interromper. Quando ele para um pouquinho, aí eu entro na minha anamnese, entro para depois fazer o exame físico. Ele quer falar o que está sentindo, e aquele momento é o momento que ele tem oportunidade, que tem alguém escutando. Outra coisa que não é só a família, os próprios amigos de trabalho, o patrão, enfim. Tem outros profissionais, tem profissionais da saúde, tem profissionais do direito, profissionais de outras áreas, da educação física, da fisioterapia, que não acreditam na doença. Pensa que o paciente está imitando, está encenando uns sintomas que aquilo não existe. Mas hoje está certo, existe a doença, já existem leis, que depois vou fazer algumas perguntas para o meu amigo Vitor. Aparece muito lá para tu, pessoal? Aparece demais, tem algumas leis que de fato abonam eles, ou beneficiam eles em algumas situações. De um lado da fibromialgia? Da fibromialgia. Tem algumas é considerado... ela está tão em voga, tão em alta, tá tendo uma discussão muito plena com relação à fibromialgia, que isso já chegou nos nossos legisladores também. A preocupação deles é em garantir aí uma melhora de vida na situação deles. Então, quando chega a um estágio que determinada patologia ou doença está dentro do Senado circulando para garantir algumas benesses referente àqueles portadores, é porque o negócio é bem, bem sério. E pode contar com uma incapacidade, assim, tipo, de trabalho mesmo? O cara não pode ir? Quem vai dizer que vai contar com uma incapacidade para trabalhar ou não sou eu. Aí, no caso, é o médico que vai determinar e vai dizer isso. Olha, infelizmente, devido ao quadro que você se encontra hoje, você não pode trabalhar. Aparece, Felipe, lá? Sim, aparece. Eu vivo duas situações do profissional de saúde, do médico.
Eu vivo a situação de ser um médico auxiliar, de ser um reumatologista, de ser um médico que está cuidando do paciente, que deu o diagnóstico, está fazendo o segmento desse paciente. De acordo com o que eu vejo, a incapacidade dele, da dor, do sono não reparador, da fadiga, de realizar algum trabalho, sim, eu faço um afastamento, eu dou o afastamento. Eu individualizo cada paciente. Tem pacientes com fibromialgia que são pacientes mais tranquilos, que o trabalho é essencial para eles. Eu preciso que esse paciente esteja trabalhando, muitas vezes eu peço uma readaptação. Uma mudança do local de trabalho já surta um efeito muito bom. Outros pacientes eu vejo que tem que afastar de verdade. Ok, isso do médico auxiliar. Minha outra face, como médico, seria como perito. Como perito, eu vou julgar os sintomas do paciente, vou julgar através da história clínica dele, do exame físico, se tem algum exame que já veio, ressonância, tomografia, sem nenhuma alteração, e vou ver como é a incapacidade dele para aquele momento. Eu tenho que individualizar, porque eu tenho um paciente, vamos lá, paciente Maria, que ela só vive numa cama, incapaz de fazer tudo. Já tenho outro paciente, João, que ele tem a fibromialgia, mas consegue realizar suas atividades do dia a dia. Então, eu tenho que individualizar. Outro grande ponto é a questão da aposentadoria. Acho que até eu quero perguntar para você, Vitor, como é um paciente com fibromialgia, se você já viu algum paciente com fibromialgia conseguir a aposentadoria. No meu caso, eu já vi um paciente conseguir, que eu era o médico auxiliar dela, ela conseguiu, ficou aposentada durante 2 anos, mas depois um órgão fiscalizador julgou que a fibromialgia não era uma doença incapacitante e pediu o retorno dela ao seu trabalho. Você já viu algum paciente se aposentar com a fibromialgia? Cara, Felipe, o doutor Felipe, no caso, isso é bastante incomum, certo? A questão da aposentadoria por invalidez, pelo menos o entendimento que tem tido nos tribunais, ela tem que ser uma incapacidade plena para o desenvolvimento de qualquer atividade que lhe garanta ali o sustento. Um exemplo, a pessoa tem fibromialgia, exerce uma função de auxiliar de serviços gerais, mas ela tem a possibilidade de ser reenquadrada ou readaptada para uma outra atividade a qual não demanda esforços, e essa atividade lhe garanta uma qualidade de vida, possivelmente ela não vai conseguir aí a aposentadoria por invalidez. Mudou até o nome, não é mais aposentadoria por invalidez, é benefício por incapacidade permanente. Se ocorre aí a alteração, a mudança, a readaptação, e ela não consegue, nem com a readaptação, voltar a exercer uma atividade laboral, então o caminho a ser seguido é sim a concessão da aposentadoria por invalidez, independentemente de um órgão julgador que, por uma mera liberalidade, eu acho que aí no caso foram muito extremistas, o que ele levou em consideração? Porque ele revogou uma decisão de um médico que informa que a pessoa não pode ali exercer a atividade. Qual foi o fundamento legal ou a base legal que esse órgão de segunda instância chegou para anular o ato da aposentadoria? Isso aí pode ser revisto no tribunal. Por quê? Porque ele tem que levar em consideração não apenas a condição da readaptação, e sim do nível de incapacidade dela que ela se encontra. Tentou readaptar, não conseguiu trabalhar, tem que aposentar. Não tem outro caminho, certo? A fibromialgia, nós já conseguimos sim a aposentadoria. Difícil, mas já conseguimos em alguns casos. Como? Pela questão, a pessoa não conseguia se reenquadrar em nenhum outro ramo de atividade que lhe garantisse o sustento. Então, ali não tem outra saída senão a de aposentar, certo? Então, as pessoas elas podem buscar isso, procuram um profissional da área que conheça da atividade e procura os seus direitos, certo? Que é possível, sim, conseguir ali o seu benefício, a sua aposentadoria, ou, quiçá,
um tratamento, um afastamento para que ela possa ter um tratamento digno para conseguir uma melhora de vida, uma melhor qualidade de vida. E falando em tratamento, é uma coisa interessante, porque a gente perguntou aqui sobre o conceito, o que é a fibromialgia. Você disse que era uma doença qual por agrupamento, né? Que isso é um agrupamento, pelo que eu entendi, é um agrupamento de fatores que lhe leva àquele diagnóstico. Sim. Pelo que você disse aí, a pessoa vem, eu acho que você como médico deve pedir alguns exames, a pessoa traz alguns exames ali, faz aqueles exames e dentro daqueles exames você não consegue constatar nenhuma outra doença, a não ser, depois que elimina, a não ser que seja ela, né? Ou seja... É tipo uma peneira mesmo. Né? Faz uma peneira no caso. Mais ou menos. Esse diagnóstico de exclusão, a gente da reumatologia, nós estamos retirando. Porque imagina aí, a fibromialgia sendo exclusão é a coitadazinha. É aquela doença que quando você não encontra o diagnóstico... O que sobrou. Só que hoje o que a gente verifica no dia a dia, tem pacientes que têm, vamos lá, tem outras doenças reumáticas que causam dor crônica, como a artrite reumatoide, a espondilite anquilosante. E tem pacientes... o quê? Espondilite anquilosante. É outra doença reumática. Que é? Espondilite anquilosante. Outro tema para outro podcast, Fala Doutor. Pronto. Aí tem essas doenças que tem pacientes que têm a fibromialgia e tem a outra doença. Coexistem as duas doenças. Então não é aquele diagnóstico de exclusão. Antigamente, se você... Vamos lá, você tinha um diagnóstico de fibromialgia, mas você descobre a artrite reumatoide, a fibromialgia era deixada de lado e o diagnóstico era só artrite reumatoide. Hoje não existe mais. Pode coexistir as duas doenças. Sim, é um grupo de sintomas, mas eu acredito que o principal sintoma é a dor. A dor é o pior sintoma que o paciente tem e é uma dor crônica. Quando eu falo uma dor crônica, é uma dor acima de 3 meses. É o grande diferencial de uma dor aguda. O que seria uma dor aguda? Vamos lá, o paciente vai andando, leva uma topada. Ali é uma dor aguda. É uma dor de horas a dias que o paciente vai melhorar. Já a dor crônica persiste, é uma dor recorrente que o paciente tem. Todo dia está sentindo aquela dor. Aquela dor chata, né? Aquela dor chata. Rapaz, eu tô com uma dorzinha no espinhaço, que a bicha tá... a dos pinhaços mesmo, né? Que é a chata. É isso, tô com uma dorzinha no espinhaço, uma dorzinha... E a dos pinhaços pode ser a fibromialgia. Pode ser a fibromialgia. Porque ela pode atuar em qualquer região do corpo, isso. No dia a dia, com o contato do paciente, o paciente, muitas vezes, ele chega com a dor nas costas, a lombalgia, que é na coluna lombar. Só que você vai perguntando pro paciente... A dor nos quartos, né? Isso, a dor nos quartos. Tô com lombalgia. Que diabo é lombalgia? Dor nos quartos, dói aqui, ó, dá uns negócios, né, doutor? Aí a gente vai conversando com o paciente e vai descobrindo que ele, naquele momento, tá com aquela dor. Mas ontem tava com a dor nos ombros, no outro dia com a dor nos joelhos. Então, a dor da fibromialgia nem é uma dor constante em um único local. Costumo falar que o paciente me fala, né? Que é uma dor que anda. Eu já ia dizer, a bicha anda, velho. A dor anda. Não para quieta, não. Por isso, os sintomas da ansiedade é uma coisa lesa, mas a ansiedade é por conta disso, que a bicha não para quieta. Também, né? Tá aqui, a dor tá aqui. Não tá aqui agora. Não, foi pro joelho. Imagina você ter dor. Todo mundo já sentiu dor, mas a gente tem uma dor normalmente autolimitada. Poucos dias está melhor. Imagina você sentir dor todo dia durante anos, meses, décadas. Isso é ruim. Horrível. Isso é bem ruim. Agora eu tenho uma dúvida aí no meio. Porque a gente começou e a gente falou o seguinte. Quando o cara tem, ou a mulher tem, e ela fica com aquilo e a família diz que é frescura, ou é encenação, ou é corpo mole, beleza. E quando realmente é, e a pessoa quer que se enquadre em fibromialgia? Sei lá, ela viu, simulação, né? Ela assistiu esse vídeo e disse, eu tenho Começou isso. a simular. Como é que vocês conseguem identificar que existe uma simulação no momento da... Um exemplo, você como perito médico, muitas pessoas, eu acho que fazem de tudo para conseguir se afastar ou não querer trabalhar para receber o seu benefício. Como é que vocês conseguem identificar naquele momento que a pessoa está simulando? Principalmente a questão da fibromialgia, que é um agrupamento de sintomas que chega e diz, fechei, é fibromialgia.
E depois eu queria saber o seguinte, porque a gente perguntou como é que identifica e tal. Tem tratamento? Como É feito verdade. esse tratamento? Até A gente agora vai gente se só aprofundando. sabe que o cabo tá Diz, lascado. diz que o Se cabo ele tá fica lascado, bom, mas e aí, fica bom? Se ele... É. Vamos lá. O que eu costumo dizer para meus alunos? Já perguntaram questão de simulação, não só na fibromialgia, como outras doenças. Dia a dia. Dia a dia. Dia a dia, você vai adquirir na prática, você chega o paciente, o jeito dele falar, o jeito dele chegar no consultório, o modo, o andar dele, a deambulação, a gente já conhece. As faces dele também é outra característica. O paciente com dor, geralmente é aquela face de tristeza. Ele sabe. Chega muita gente assim, não, pra pedir aposentadoria. Chega, cara, Tu chega consegue demais. distinguir? Consigo. Aí. Inclusive a simulação também. Eu tô perguntando Tá, porque né? o perito Tá batendo, é ele, né? mas tá batendo. Aí, vamos lá. E chega o paciente que... O que eu costumo dizer para o meu paciente? Tenta o tratamento. Vamos chegar no tratamento. Tenta o tratamento. Aí ele chega e diz assim, não, doutor, já me encaminharam para a fisioterapia, mas eu não fui fazer, não. Era longe. Passaram o remédio. Não comprei, não. Aí passaram o remédio que tinha no posto. Eu não quis tomar, não. Chegam alguns pacientes para mim, no dia a dia, que minhas secretárias falam que eles estão, de alguma forma, na espera, né? Na recepção, esperando. Quando chega no consultório, que ela leva o paciente até o meu consultório, eles mudam totalmente. Muda o andado, muda a face, certo? Só que aí eu vou conversar com o paciente. Quando eu vejo que ele está simulando, a primeira coisa que eu digo, não simula aqui não. Aqui eu só quero te ajudar. Eu só quero fazer seu bem, que você faça o tratamento. Aqui não vai adiantar nada. Comigo aqui você não vai receber benefício nenhum, não. Isso aqui não é perícia, nada. Eu só tô consultando você. E isso no meu consultório, né? Aí eu falo para eles, aí eles já dão uma risada. Ah, doutor, é assim, né? Obrigado. Aí eu já, de boa já. Aí eu começo a conversar. Eu já desarmo ele, porque ele pensa que lá já vai ser uma... Sei. Pensa que vai ser já um início. Tem medo que eu veja que ele tem que estar muito incapaz, muito debilitado. Na verdade, você tá ali no momento de cura, né? No momento de chega, apaziguar e dá uma certa com o tranquilidade e paciente. segurança para ele. Ô, doutor, mas uma coisa que me deixa curioso, como eu já perguntei anteriormente. E o tratamento? Como é feito o tratamento da fibromialgia? Principal tratamento da fibromialgia e dor crônica, exercício físico. É o que muda. Caramba. É o que muda a vida. Temos o tratamento medicamentoso, que é muito importante no início do tratamento, a médio prazo também, mas a longo prazo o resultado eu não considero tão bom. Porque eu considero o tratamento exercício físico. Vou dar um exemplo, tem uma paciente minha que tomava altas doses de medicamentos e toda consulta eu ia e falava para ela, inicie o exercício físico, tente perder peso. E ela, não doutor, eu não consigo. E isso aumentando o remédio, aumentando, até eu chegar à dose máxima de 2 medicamentos que eu utilizo muito para fibromialgia. E eu cheguei para ela, olha, eu vou trocar o remédio e vai acontecer a mesma coisa. E vai aumentando o remédio, vamos chegar ao topo, depois eu vou ter que trocar. É um círculo isso aqui, um círculo vicioso. O que a gente pode fazer? Mude sua vida, comece o exercício físico, procura nutricionista. Nesse ponto, foi o ponto de virada. Foi o querer dela. Eu acho que toda mudança tem que ter o querer. Você tem que querer mudar. Se você não quiser, não adianta de nada. Não adianta vir um médico, qualquer pessoa, papagaio falando lá, não vai adiantar de nada. Você tem que querer mudar. Pronto, ela começou. Hoje ela está sem medicamento, faz o exercício físico, perdeu muito peso, tá bem. Vive a vida dela excelente. Por quê? Porque ela quis mudar, quis realizar o tratamento. O tratamento medicamentoso eu utilizo bastante no início e médio prazo. Dependendo de alguns pacientes, eu tento manter também. O grande problema do tratamento medicamentoso, dos principais medicamentos que eu utilizo na fibromialgia, é o preço. É caro. São pacientes caros. São pacientes caros. Né? São pacientes caros que eles têm que gastar bastante dinheiro para pagar o tratamento.
E esses principais medicamentos, os órgãos públicos não disponibilizam. Os que disponibilizam É uma coisa interessante isso. são medicamentos que dá para utilizar, Que não são mas eficazes. são eficazes, Mas mais fraco. tem mais efeitos colaterais. Putz. Muitas vezes a gente não consegue o sucesso no tratamento, tem que logo substituí-los. Mas muitas vezes é a única opção que a gente tem. Existe a possibilidade, mediante a propositura de algumas ações, de conseguir aí esses medicamentos mais adequados para o tratamento. Existe um grande desconhecimento da população com relação a isso. A negativa do SUS, no momento que você inicia um tratamento, possibilita que aquela pessoa que busca uma melhoria na qualidade de vida aí, propor uma ação, desde que tenha respaldo médico e que diga que, mediante a tomada daquela medicação, haverá uma melhora significativa da sua qualidade de vida. Uma coisa que me chamou a atenção aí, nos seus dizeres, é com relação a... Você disse que o principal remédio, que esse aí é muito mais barato que a atividade física e que vem através da mudança de hábito, corroborado com a tomada de medicação. Mas e se a pessoa for incapacitada aí de exercer ou de realizar atividade física, doutor? Como é que fica aí o tratamento? Poxa. Já que você disse o seguinte, o que causa grande melhora aí é a atividade física, certo? Que traz as suas benesses. Além da produção do fortalecimento muscular, a atividade física, que é de conhecimento aqui da grande maioria da população, ela provoca aquela sensação de felicidade através da liberação da dopamina, né? Qual outro mina daqui? Qual outro mina que a lixa solta? Né? É dopamina. Acho que é dopamina, não? Serotonina, né? Serotonina, né? Urinina da vidas aí, que a atividade física provoca. E se a pessoa não conseguir realizar atividade física, o tratamento é eficaz ou ele fica muito prejudicado pela falta desse elemento tão importante que é a movimentação do nosso corpo? Vamos lá, Vitor. O que eu percebo com meus pacientes? Primeiro dia é horrível, é triste. Eu já digo para o meu paciente, você vai começar seu exercício físico, você vai desistir. Você não vai aguentar. Caramba. Mas sério? Por causa persevere. da dor, né? Para dor. Então, o que eu tento iniciar no meu paciente? Vamos tomar o medicamento durante um período, 30 dias. Vamos iniciar a fisioterapia, que é essencial a fisioterapia para pacientes com fibromialgia. E depois, a gente inicia o exercício físico lento, devagar, poucos minutos, com a carga baixa. E com isso, o paciente vai se adaptando. Nada na vida é abrupto. Você não muda um paciente de um dia para a noite só com dizeres, não. É gradativo. Então, é isso que eu pego meu paciente. Tem pacientes meus que é acamado. Mas vamos incentivando a fisioterapia. Passa o remédio, já melhora da dor, aí ele já tem um estímulo para iniciar o exercício físico. Então, esse é o grande detalhe. É saber conversar com o paciente. Outro grande problema, eu acho que meus pacientes de fibromialgia, boa parte tem um sucesso no tratamento, principalmente no medicamentoso, porque eu digo os efeitos colaterais, eu sou honesto. Tem uns medicamentos que eu já digo, primeira semana você vai ter sensação de morte. Eu não sei o que é sensação de morte. Eu perguntar agora, tipo assim, o que é isso colateral? Eu não sei, mas já me falaram que era sensação de morte. Então, eu fiquei, e outros pacientes relataram a mesma coisa. O paciente vai ter boca seca, vai vomitar, vai ficar enjoado, vai ter tudo do mundo, ele vai sentir nos primeiros dias. Mas depois esses sintomas, esses efeitos colaterais vão passando e vai tendo um gradativo alívio da dor, da ansiedade, do sono também. Então é uma questão de tempo. Mas aí está o detalhe. Eu uso muito a educação em saúde. Eu explico para o paciente o que ele tem. Explico o tratamento, digo que vai fazer exercício físico, vai doer no primeiro dia, mas não pode desistir, que o resultado a médio e longo prazo vai ser uma semana que você vai estar 100% sem dor, sem sentir nada. Então, eu tento fazer a educação em saúde para promover o sucesso do paciente.
Tem um medicamento que eu utilizo bastante, que é padrão ouro no mundo, que é um antidepressivo, que ele é utilizado muito para dor crônica e ansiedade. Ele é horrível. É esse que dá a sensação de morte. Ele é Horrível triste, no quesito de de efeitos colaterais colateral. no início. Mas depois, eu digo para o paciente que o organismo se acostuma. O ser humano é muito adaptável. mas né? aí é que tem. Causa uma dependência também, não? Como é isso? Pode causar dependência, mas a gente consegue desmamar. Consegue. Tem alguns medicamentos que causam mais dependência, que eram utilizados na fibromialgia antigamente para distúrbio do sono, para problema de insônia, que seriam os benzodiazepínicos, que é o famoso diazepam, clonazepam. Hoje eu não utilizo mais, Surgiu- porque eu vejo uma dependência, 30 dias o paciente já está dependente. Eu não quero isso para o paciente, eu quero que ele tenha uma vida normal, que ele viva a sua vida, que trabalhe, que curta a sua vida. Entendi. Rapaz, surgiu uma curiosidade. Quando foi que surgiu aí o primeiro diagnóstico da fibromialgia? Você sabe mais ou menos o ano? Mais ou menos... Pergunta que não quer calar. Mais ou menos, eu creio, não tenho certeza, mas foi década de 70, década de 80, Cara, que era- começou os estudos. Mas somente agora, nos anos 2000, que aprofundou mais, né? Que espalhou mais as informações sobre a fibromialgia e surgiu novos estudos. Nossa, ela é bem antiga, né, velho? Ela é antiga, é. Ela Só é que era, bem... como eu tinha falado no início, antigamente era o diagnóstico de exclusão. Então era aquela coitadazinha para que ter estudo nela. Mas o pessoal já diagnosticava. Ela recebia outro nome. Por exemplo, que eu fui fazer uma pesquisa para entender um pouco mais da fibromialgia. Deu uma explanada. É lógico, o cara vai, vai vai tá entrevistar uma perdido, né, sumidade aqui da área aqui. Não O cara vai vai ter que tá saber perdido, pelo menos, né? pelo O menos nome aqui de que serve. o que o Google tá dizendo, Tá em né? alta. Vai falar. E eu falava muito em dor crônica. Ela tá muito ligada à questão da dor crônica. Por exemplo, eu estava pesquisando sobre a questão da legislação, a qual dá alguns direitos ao pessoal que é portador da fibromialgia. E interessante que um dos estados pioneiros com relação à propositura ou formação dessa legislação é o próprio Pernambuco. Sim. Tem uma lei chamada 16.690, que foi criada no ano 2019, que dá prioridade no atendimento àquelas pessoas portadoras da fibromialgia. E o que o pessoal tem que entender, que eu acho interessante também, não é só chegar na fila e dizer, ó, tenho fibromialgia. Ela tem que comprovar. Ou seja, tem que pelo menos andar com um atestado médico É um atestadinho, né? que diz que ela tem aquela patologia, aquela doença, para que ela goze dos direitos que são inerentes com relação à classe, daquela pessoa que é portadora da fibromialgia. E tem um detalhe aqui, pessoal, eu não sei se é portadora, porque isso tem uma conotação perante a população. De vírus, alguma coisa assim. Eu não sei se é portadora, é a pessoa porta a fibromialgia ou a pessoa que tem a Eu fibromialgia. costumo colocar portadora. Eu não, Portadora. Não tem problema É, não, né? Hoje tá tudo Tá bem de boa, né? estabelecido. Não... É porque existem algumas patologias, um exemplo, o autismo. A gente não diz que o cara é portador de autismo. A pessoa tem que dizer que ele é autista. Sim. E o pessoal diz até estágios, um exemplo. Existem os estágios de autismo, não é estágio, são níveis. Então, existe. E o Particularmente, pessoal. tá totalmente perdido. Eu tava chamando errado até agora. Pois se corrija, porque quem de fato. Já aprendi outra Quem grande de hoje. fato tem, certo? Tem a doença, ela não gosta, ou as pessoas fale assim. as pessoas que são mais próximas não gostam que você se reporte com elas, se dirijam a elas da maneira errada. E até elas corrigem. Então a gente tem que a gente Sim, tá aqui, se como eu disse, policiar, né? esse podcast, esse Fala Doutor, a gente tá aqui para conhecer, Aprender com né? todo mundo. Exatamente. Porque o sabido é você, quem está quem sendo vem. entrevistado, é quem vem, quem É. vai passar o conhecimento aí e vai distribuir. Dúvida um do pouco. nosso lado vai ter. Isso é uma certeza. Nós somos a osmose aqui do conhecimento pra gente. E interessante que o que eu pesquisei é que pronto, uma das. Ele tá aplicado, ele tá aplicado. Com certeza. Um dos direitos é a preferência no atendimento. Certo? A preferência no atendimento. Mas como eu vi que tinha muita questão de dor crônica, sempre que você joga lá, sempre tá ligado à questão de dor crônica. E era uma coisa que me chamou muita atenção, certo? Quando eu perguntei a origem,
era para saber se, quando aconteceu a descoberta, se já chegou com esse nome ou se era classificada como a questão da dor crônica. Que isso tem um reflexo direto na questão da legislação. Hoje, tramita no Senado um projeto de lei para melhorar as condições dos portadores de fibromialgia, com um tratamento mais digno perante o SUS, certo? Classificando ela como uma doença, ela não deixa de ser uma psicossomática que junta, me corrija se eu estiver errado, ou se eu estiver falando alguma besteira com relação a isso, ansiedade, com depressão, com os sintomas de dores, aquele mal-estar, aquela preguiça, como você diz, a fadiga. Então ela é uma soma de várias outras patologias e que levou, como eu disse aqui no início do programa, essa preocupação do legislador em ter um cuidado maior. Oferecer um conjunto de profissionais para que aconteça ali o cuidado com aquele portador da fibromialgia. Tem que ter um psicólogo, tem que ter um reumatologista, tem que ter um... É o reumatologista, no caso, o médico específico para diagnosticar? Sim, mas tem uma equipe multiprofissional. Pronto, a palavra A equipe multiprofissional é essencial. É, multiprofissional. Vamos lá. Fisioterapeuta é essencial, nutricionista, psicólogo também, terapeuta ocupacional também é importante. Reumatologista, algumas vezes o psiquiatra é essencial e o neurologista. São os principais pontos dessa equipe multiprofissional. Foi algo interessante você falar da dor crônica. Vamos lá, o tratamento que a gente utiliza, que consegue pelos órgãos públicos para fibromialgia, eles não são direcionados para fibromialgia. Vamos lá. Rede municipal, eu consigo 2 medicamentos que são 2 antidepressivos, que podem ser utilizados para fibromialgia. São antidepressivos que eu utilizo também para dor crônica, para distúrbio do sono. Dá certo um tratamento da fibromialgia, só que muitas vezes não são tão eficazes. Existe um certo preconceito assim do paciente quando fala que vai tomar um antidepressivo? Sim. Porque existe a cultura, hoje menos, né? Hoje bem menos. Você diz, poxa, eu tô tomando antidepressivo. O cara às vezes já começa a ficar mal só pelo fato de estar tomando um antidepressivo. Né? Só pelo fato de saber que aquilo é um antidepressivo, ele já começa a ficar mais triste, parece. Então, assim, existe esse preconceito do paciente quando diz, vou te passar um antidepressivo e tal, não sei o quê. Existe. Só que, Heitor, tudo é educação em saúde. Educação é tudo. Converse com o paciente. Eu converso com o paciente. Vamos lá. O paciente tem fibromialgia, mas não tem muitos sintomas depressivos. Tem mais distúrbio do sono. E eu utilizo um antidepressivo chamado amitriptilina, que é para dor crônica, e ajuda também o paciente a dormir, que esse consegue pelo município. Então, converse com o paciente que ali, um momento, está precisando do medicamento. Quem está ouvindo o nome do remédio, não vá tomar em casa, não. Não vá, não. Eu só tô olhando pra cara do Felipe aqui. Eu esqueci que tá... a gente esqueceu até que tá ali. Eu vou avisar. Quem tá escutando o nome dos remédios, não vá tomar, não. E esse tem muitos efeitos colaterais. Então, procura um profissional da saúde. Não, a intenção desse programa aqui não é para você se automedicar, pessoal, certo? A intenção é para trazer para vocês informações, para procurar um profissional de saúde e tentar tratar a doença, o mal-estar que você está se sentindo. Depois estiver espumando pela boca, a culpa é sua. Se você tomar, não é nossa, não. Verdade. Tem que procurar sempre o médico. Vá procurar um médico. Então, conversar com o paciente, explicar. Tudo é educação. Você conversando com o paciente, alguns não vão entender, é claro, aí você vai ter que ter outras alternativas. Tem medicamentos que não são antidepressivos, que são utilizados no tratamento da fibromialgia, que a gente consegue utilizar, mas tem que conversar com o paciente. O outro ponto, a dor crônica. Pelo governo do estado, eu consigo alguns medicamentos da fibromialgia como dor crônica. O paciente com fibromialgia tem dor crônica e assim o governo do estado consegue fornecer alguns medicamentos utilizando esse termo. A lei de fila preferencial, sejam os privados e públicos, existe em Pernambuco. É uma lei pioneira, excelente essa lei. É necessário ter um atestado do médico que acompanha o paciente, testando que ele tem fibromialgia, colocando o CID, que é o Código Internacional das Doenças, que é um códigozinho de cada doença. Você tem que colocar esse CID, carimbar o médico
e datar. Carimbar, né, doutor? Carimbar. O Muito carimbo bem. tem que ser... O carimbo tem que ter constar o CRM do médico, né? Tem que contar o CRM, tem que ser também, pode ser apagado, né? Ah, Tem que ter uma é tintinha. isso aí, doutor. Aí, tendo isso, tem muito paciente meu que chega, vamos lá. Heitor, Eu voei total nessa do carimbar agora. É porque tem médico que carimba e o carimbo não é elegível. não tá apagado. legível, tá apagado. Ih, Pronto. é. E vocês rindo aí, eu 2 horas, eu digo, peraí, pra eu pegar aqui. Voltando pra cá. Aí o cara bota um carimbo meia boca lá. Voltando pra cá, ó, pessoal. Sacana. Paciente com fibromialgia pode ser um idoso, pode ser uma criança, pode ser um adolescente. Pode ser você, Heitor. Deus não. Você pode ter fibromialgia. Imagina você chegando num local, só com um atestadozinho que você tem fibromialgia, pedir uma fila preferencial. Vão olhar para você, não vão querer. Esse doido não tem Falta nada, informação em muitos cantos aqui em Pernambuco. É o que eu digo pro meu paciente. Pega o celular, tira um print da lei e se alguém falar alguma coisa, mostra a lei. Você tendo a eu, lei... particularmente, se tivesse, eu pegar a fila normal sempre. Porque você fica todo meio errado, né? Sim, Você fica Tem que meio ser uma errado. fila. É porque tem que Mas ser é uma. um direito. Mas Mas acho e que as tem filas e dores? filas também. É, né? direito. mas e as dores que você Vai sente? que o cara tá no mercado, supermercado. Geralmente o cara. Daqui eu vou. Tem coisa pior do que fila do banco? Não tem. Hoje eu- Do banco é um negócio. Ei, mas pode servir. Serve pra show, fila de show? Aquela Aí é fila loucura, quilométrica. Aí é loucura, né? O cara. Mas Fibromialgia, lá tá na fila do parque pra for pegar em uma Pernambuco, montanha russa. vai é fila dançar, preferencial. cara, não O deixa cara de ser uma pedir a atividade preferencial pra ir pra montanha russa. Mas não deixa de ser uma atividade É física. fila preferencial, tem direito. Tá, vai se... Dopamina, Tem direito, cara. só não tem ética nisso aí, mas direito tem. Não, Heitor, eu não É digo... complicado. Não é não? essa É, questão eu de não- ética, Tem o quê? moral, Fibromialgia. Tá, vou pegar aqui uma montanha Mas- russa que anda a 200 Eu km não por hora. concordo muito com você, porque viver para esse paciente também faz é. parte. Olha aí. De tratamento. Olha aí. Ele É a tem que- Aí eu dopamina, mordi a cara. língua. Ele tem que viver em Exato. sociedade, tem que interagir com as pessoas. Entendi. Então, para ele, Pra é ele é importante melhor- socializar, né? Exato. Seria pior ficar Em só casa, em casa. trancado. né? Exato. Tem que ter. viver. E o maior bem que nós temos é a vida. É. Agora uma pergunta que não quer calar. Olha a mentira, viu? Eu dizendo. Vários seguidores estão perguntando. Vai, mete grosso. Aqui Mas é uma todo mundo tá curiosidade. perguntando. Mas é uma curiosidade minha. Vai lá que o pessoal vai ter também, né? Lá vem. Vamos lá. Tem cura? Eu Aí, tava e esperando aí? um negócio, mas eu pensei que vinha vir com O outra coisa. termo. Ah, Olha, Poxa, cara, tu tá Não, vendo, não, doutor? Tá certo. Olha o termo, dor crônica. É crônico. Não é uma doença que tem cura, tem altos e baixos. Mas só que tem como o paciente ficar estável. Estável. E tendo dores suportáveis. Só que Meu isso irmão, passa é pelo sério. tratamento medicamentoso inicial e a mudança de estilo de vida. Cara, é É o igual o princípio. É uma luta diária. É igual o Luta diária. teco-teco do ventilador velho que o cara tem pra dormir, Olha a sabe? comparação que ele fez. Não, velho. não, Ele vou é cheio profundamente. Ele é cheio dessas. Tive infância, pô. Ele é cheio dessas. Oxente. Quando ele não sabe explicar, ele puxa uma dessas assim. Mas o cara vai entender. Mas o que dá é certo. O cara vai entender o Sabe que o que é isso? Isso é pra explicar a lei ao pessoal que é cliente. Que às vezes, se não tiver entendendo, ele puxa essas. Cara, vê só. O cara vai. Que diabo é crônico? Ventilador lá, vai lá. Vamos lá, o teco-teco do ventilador. É o chamado ruído branco, não deixa de ser. Que o cara só dorme escutando o cara no início. Não gosta. Tem. Não é? Tem. Meu o pai. cara no início não Meu gosta pai. da teco. Depois se Poxa, esse ventilador que teco. Mas só tenho ele, se eu desligar, fico no calor. Aí o cara vai se acostumando com aquele teco-teco. Que quando você bota o olhinho lá, que perde o teco-teco, só tem o vento, o caba diz. Atrapalha o sono. Poxa, tô sentindo falta do Meu teco-teco. irmão, meu pai já ligou. Você se acostuma. Ar-condicionado e o ventilador de noite virado para o outro canto, só pelo teco-teco. Escutar, Então a dor Sim, crônica é. é que nem o teco-teco do ventilador. O cara se acostuma Vai- com ele. Sim, mas só que tem períodos que ele não vai Não ter. vai dor. ter. Se fizer o tratamento corretamente, seguir as orientações. Então não deixa de ser uma cura. Eu não considero cura porque em um Não momento vai de sanar, né? em um momento de ansiedade, em um momento de algum trauma, tudo pode voltar. Putz. Porque envolve Tô muito. quase me autodiagnosticando aqui. Mas não é com fibromialgia. Então, com alguma coisa, as dores voltam. Algum trauma, um luto. Tem pacientes mesmo que estão bem, de repente perde alguém da família e os sintomas voltam.
Então é muito individualizado cada paciente. Mas nesse período tu fala que tá mais ameno. A dor chega a ser zerada ou sempre vai ter aquela dorzinha? Tem alguns pacientes que relatam que Remissão total. sem sentir nada. Remissão é, no caso, a cura, né? A volta... Remissão total, acho que sim. Remissão total Remissão é seria, desaparecimento, sumiu, né? Então, é a retirada. que eu como se considero fosse. remissão que tá andando bem. É. Tá dando certo. Então, Tá indo. vida que segue, né? É. Então, beleza. Então, tem quase uma cura. É. Tem uma melhora significativa Tem da uma qualidade chance, de vida, é. né? Eu tenho uma dúvida. E o grau assim de paciente? É muita gente que tá aparecendo com isso? É pouco? Ou é mais do que a gente se espanta? De 10, quantos aí aparecem para tu no consultório? Hoje tem duas principais doenças, que é a osteoartrite, que é a famosa artrose, Artrose. e fibromialgia. São as duas principais doenças Cargo-chefe hoje na do consultório, reumatologia. digamos assim. E a fibromialgia ela vem subindo, Crescendo. subindo. Antigamente era mais difícil dar o diagnóstico. Antigamente eu utilizava, nos anos 90, digitando alguns pontos no corpo para ver se o paciente sentia dor. Isso, aquela lombar, parte Isso. Só que está em desuso, por quê? Tinha outras doenças que o paciente, você ia lá fazer os pontos, o paciente sentia dor e dava o diagnóstico de fibromialgia, mas não tinha fibromialgia. Tudo justificava pela outra doença que ele tinha. Então, esses pontos deixaram em desuso e entrou dor crônica, difusa, corpo todo praticamente, associada a outros sintomas. Cefaleia, dor abdominal, distúrbio do sono, perca de memória, concentração. Perca de Cara, que memória. coisa interessante. Sim, Doutor, surgiu uma curiosidade aqui. Só quem pode diagnosticar e tratar é um reumatologista? Porque pelo que você está falando aí, uma pessoa que tem problema de... Ela como eu estou dizendo, é um conjunto de doenças psiquiátricas, por exemplo, ansiedade, depressão, distúrbio do sono. É uma coisa muito... Ela é uma doença multifuncional, cara. Para onde o cabo atirar tem... Tem um pedacinho. Não é? Tem um... o que eu vejo? Qualquer médico dá o diagnóstico de fibromialgia. Chegam muitos pacientes para mim, vindos do ortopedista, que dão o diagnóstico de fibromialgia, só que aí chega um momento que eles encaminham para o reumatologista. Que tirou o raio-x, fez não é com osso, o ortopedista manda pra outro. Muito do neuro, chega encaminhamento do neuro, do psiquiatra também. Como aí também encaminha para eles em algumas situações. Vamos lá, um paciente extremamente depressivo, ansioso. O que é que eu faço? Eu vejo que o medicamento melhorou a dor, mas os sintomas depressivos continuam, caminho para o psiquiatra. Então tua consulta é muita conversa mesmo, né? Tem Muita que conversa. ouvir muito, né, bicho? Tem que escutar. Não é um negócio só trouxe Não. o exame e tal. Não, tem que escutar escutar mesmo. e interpretar. Interpretar os sintomas dele, interpretar o que ele está sentindo. Muitas vezes ele está escondendo de vocês algumas coisas que ele tem vergonha de falar e você, com a conversa, ganha a confiança do paciente e ele começa a relatar. Tem alguns pacientes meus que têm a fibromialgia e eu percebo, e a casa, como é que tá? Seus familiares? Tá ok, tudo bem. E o trabalho? Aí fica com medo, aí fica calado. Aí depois vai colocando, vai informando, não, doutor, no trabalho, toda vez que eu chego no trabalho eu não me sinto bem. Eu tenho um patrão opressor. Eu tenho colegas de trabalho que executam a minha mesma função, que dizem que eu estou fingindo, estou fazendo corpo mole, que eu não quero fazer nada. Tem que procurar um profissional aí da confiança dele, ver o que é que ele tá passando, alguma assédio moral, alguma coisa desse tipo. Mas isso aí é um... Porém, É para um próximo episódio aí. É porque o cara para pra pensar assim. E a partir do momento que eu tô corpo mole, dor, meio triste, bicho, ninguém vai render bem no trabalho, não, velho. Na vida, né? É muito difícil. Não rende na E vida. eu tô Você... assim, eu tô preocupado, assim, fico preocupado com quem, ouvindo tanto aqui, quem deve ter, porque é uma luta, viu, velho? Uma luta Cara, diária. É uma A doença, luta é uma diária. doença, é uma doença que vem crescendo. A gente tem visto, tem se deparado com o crescimento da fibromialgia, que é uma coisa assim monstruosa, certo? Por isso o convite para você vir, que eu acho importante a população conhecer mais
dessa doença, conhecer do tratamento, conhecer dos direitos dela perante os sintomas e os efeitos que ela causa e saber que tem, não vou dizer cura, mas que tem uma melhora significativa da sua qualidade de vida, mesmo ela sendo portadora de uma doença tão nefasta, não tão ruim como é a fibromialgia. Bem, pessoal, tem alguma dúvida ainda, né, Heitor? Rapaz, sobre ela, creio que não. Eu já sei basicamente como é que faz o tratamento, já entendi como é que acontece. O Então, diagnóstico é muito difícil. É muito difícil. A verdade é essa. O cara tem que ter. O cara cria uma certa intimidade. É. Então não é aquela consulta Eu que acho você que é aquela passa 10 coisa minutos. feito policial, de tanto ver tantos casos, ele já sabe quando a pessoa tá mentindo, né? O policial, o povo não diz, tanto o policial Sim, ouvir, Verdade, ele já sabe quando o cara tá mentindo. Então, assim, de tanto ele ouvir gente, que tem. E A acho que o aumento experiência, né? dos O caso casos. prático. Eu acho que o aumento dos casos que ele vem falando é justamente pela educação que o Cara, pessoal eu também tá começando a ter. surgiu outra dúvida agora. Esse novo estilo de vida que está sendo implantado pelas redes sociais, eles podem levar uma pessoa a adquirirem ou terem a fibromialgia? Vamos lá, o estilo de vida muito sedentário, as frustrações que a pessoa passa pelo que as redes sociais vêm implantando aí, porque a gente sabe que o Instagram é uma vida paralela, certo? Aquele cara que tá ali no Instagram, numa rede social, postando viagem para Miami, para o litoral ali da Itália, que eu acho muito massa aquilo ali, velho. Tá bem de seguidor, ele só segue uma galera boa. Pai, Ilhas Malfitanas. Ilhas Amalfitanas. Eita, que negócio Positano. bonito, velho. É bonito demais aquilo, homem. O cara tá, o nível de seguidor do Vamos cara lá, tá alto. né? Mykonos. É O Mykonos? cara é Mykonos. É Mykonos. Aqueles negocinhos azul com branco. Menino, Perfeito. Aí, A vida daquela pessoa não tem um boleto, não. não tem. tem. E essas frustrações. Aí o o cara pessoal em vê casa. muito isso, o cara em casa vê, poxa, eu quero ter uma vida dessa, não consegue e Isso. tal. E aí? O senhor acha, como Mas isso, bom profissional, e eu já emendo acha uma coisa, que influencia? e eu já emendo outra, tipo, o psicológico e o físico. Tem uma porcentagem que o psicológico influencia mais nesse Do tipo, que o físico? do que o Como é físico, ou o isso? físico influencia mais ou é meio a meio? Pergunta, tem sim essa relação. Hoje em dia, nós vivemos num mundo acho que um mundo virtual. É tudo imagens, aparências, que você busca algo que não está, posso dizer. Você Que às vezes não é tangível, né? É tangível. pegável, que é alcançável, Isso, né? Isso. Tem muitas pessoas que querem ser Fisiculturista? fisiculturista, querem ter mulheres, ter corpos perfeitos de modelos, mas não sabem que para atingir aquilo tem que tentar. Tem que começar o exercício físico, fazer dieta, tem que buscar. E, é E muitas sacrificante, vezes né? não consegue. Aí, como não consegue, gera ansiedade, gera sintomas depressivos. A frustração. A frustração Putz. leva o paciente a ter dor. O que eu digo para o meu paciente, que é um sintoma clássico que eu digo para eles, eu pergunto se acontece com eles. Quando você está mais triste, mais ansioso, que o mundo está desabando na sua cabeça, piora a dor? Se disser que piora, é fibromialgia. Os sintomas depressivos, de ansiedade, acompanham a dor. Quanto mais depressão, quanto mais ansiedade, Mais dor. mais dor o paciente Maus vai quartos ter. vai doer. Cara, eu não sou doutor, não, mas eu acho que uma das possibilidades do tratamento é a mudança de identidade, como disse. Não é identidade de documento, não. É identidade de comportamento. Você muda a identidade, que muda o comportamento, que consequentemente você vai mudar o resultado, qualquer tipo de resultado, seja uma questão financeira, seja a questão pessoal, seja a questão de saúde, certo? Então, ficou claro aqui o Perfeito. quão é importante esse tipo de informação para a gente disseminar, jogar para o mundo mesmo, para o pessoal saber, o pessoal entender, tirar dúvida. Mandem dúvidas, viu, pessoal, aí para o canal, certo? Quem quiser tirar dúvida Quem quiser com o tirar Felipe, arroba o dúvidas. quê? Arroba o quê? TR Felipe Guimarães. Vixe, Maria. F-E-L-I-P-E.
Até ele esqueceu. Pode colar, cola aí. Deixa eu colar Passa a aqui. cola. Cola aí, vai, passa teu arroba aí. É o arroba, né? Redes sociais aí. Segue o cara entende, o cara Vai lá, sabe. enche o direct dele de pergunta. Pergunta mesmo. que é Vê pra lá, ter ele que tem vários responder. stories bacanas. Eu gostei daquele storiezinho do frio. Né? É. Você- Gostou do Ele é frio? temático, ele é um cara Gostei, temático. ele é Ele é um temático. cara aquele, temático. aquele storiezinho do beach tennis, É, ele é um cara temático. fazendo atividade Tem física. que fazer, né? O exercício tem que mudar, né? Chegou a hora. Tá certo. Aí Mas me pra sigam se- aí, pessoal. DR. DR, pô, ele tinha que falar TR. Ô, TE. Ô, DR, pô. DR. Felipe. Felipe. DR Felipe. Felipe tradicional, sem PH, sem Y, sem Sem 2 nada. P, sem nada. Felipe. Pronto. Underline, aí Guimarães com 2 M's, sem o tio. Então, Não é DR fácil não, viu? Felipe underline Guimarães Sem o tio. sem o tio. Dois Dois M's. M's. Dois M's. Dois M's. Dois M's. Doutor Felipe, E arroba difícil. mas a gente coloca aí nos comentários, não é isso? O nosso Mais videomaker também é Vitor. Alô, Vitor. A gente vai providenciar aí o arroba do homem aí pro pessoal seguir, para tirar as dúvidas. Doutor Felipe, queria agradecer demais por sua participação aqui. Eu acho que foi muito importante que você trouxe de informação aqui, as curiosidades que surgiram aqui, as dúvidas que surgiram e o que a gente pôde ou poderá fazer por essas pessoas que sofrem dessa doença tão danada. Não, quem tem né? dúvida, meu amigo. Eu acho que aqui foi Hoje um poço de foi sabedoria. tudo. Foi. né? Disse. Muito obrigado pelo convite, Vitor Hugo. Prazer estar aqui com o Rubro Negro, os dois, Heitor e Vitor aqui. Muito obrigado pelo convite. Foi muito bom a gente falar um pouco sobre fibromialgia. Tem outras doenças na reumatologia que a gente pode voltar aqui para falar, viu? Vai ser um prazer. Da vida Vim pessoal aqui de dele novo. também, que a gente vai querer conhecer depois. Saber Saber da vida dele, saber saber de porque tudo. os 25 anos eternos, É. os eternos 25 Meus anos. 25 Por que anos. reumatologia? Sim, pode fazer um É, pessoal, né? exato. Pois é, cara, a gente era pra ter aprofundado. Eu mais. tava pensando que era por conta da sua hora. Eu não vou mentir, eu digo, eu não vou puxar, não. E é. É, eu fiquei calado. Mas não, pô. É pra ter um motivo pra ele voltar. Tô Quero bem, agradecer demais. Bota umas palminhas pra ele aí. Vou Heitor. botar umas mexe palminhas aí, aqui, ó, mexe aqui, ó. aí, mexe aí. Aê. As palminhas pra doutor Felipe aí. Muito obrigado, meu amigo. E até uma próxima, pessoal. Um beijo. Uou! Tchau, pessoal. Gostou? Gostou? Pô, aqui é cheio de trejeitos. Meteu um Jô Soares no final. Mas a gente tem que trazer os finados pra cá, pô.